Enquanto você está aí, abrindo a torneira sem pensar duas vezes, tem milhões de pessoas atravessando algo que parece cena de filme de desastre, só que é a realidade pura. O Irã, aquela terra de história antiga e civilizações milenares, está literalmente ficando sem água. E olha, não é aquela situação temporária que resolve com umas obras emergenciais. Não, é colapso mesmo, daqueles que fazem um país inteiro entrar em modo pânico. Os reservatórios estão quase vazios, alguns com menos de 10% do que deveriam ter. A capital Teherã vive no fio da navalha, e famílias acordam sem certeza se vão ter água para passar o dia. Surreal, né? Mas é exatamente isso que está rolando agora. Agora presta atenção nessa parte. Esse pesadelo não caiu do céu de uma hora para outra. O Irã não simplesmente perdeu sua água num passe de mágica. Foram literalmente décadas ignorando alertas, fazendo escolhas erradas, achando que tudo ia durar para sempre. E sabe qual o pior? Muita gente pensa que essas tragédias só acontecem em lugares distantes e nunca vão chegar perto. Mas aqui vai a real. Essa mentalidade de isso não vai me afetar é justamente o caminho mais rápido pro buraco. O que está acontecendo no Irã não é um caso isolado. É tipo um preview do que pode rolar em vários outros cantos do mundo, incluindo lugares que você jamais imaginaria. Mas fica tranquilo, porque agora você vai mergulhar fundo nos bastidores dessa catástrofe. Vai entender exatamente o que transformou esse país num deserto desesperado por chuva, quais foram os erros gigantescos que ninguém quer assumir, e o mais importante ainda, o que essa história ensina sobre nosso próprio futuro. Porque quando a água some, amigo, tudo desmorona junto. E se você acha que está imune a isso, prepara o coração que a ficha vai cair agora. Vamos começar entendendo a raiz desse problema todo. A escassez de água no Irã não é novidade recente. Ela vem crescendo feito bola de neve há tempos. Resultado de anos e mais anos sem gestão adequada dos recursos naturais. Já são várias estações seguidas com precipitação ridiculamente baixa, numa seca que especialistas classificam como a mais severa em décadas. Mas aqui está o detalhe crucial. Se fosse só falta de chuva, até daria para contornar. O problema é que essa seca veio de mãos dadas com décadas de decisões equivocadas que ampliaram o estrago. As mudanças climáticas entraram no jogo também, intensificando ondas de calor brutais e transformando o que já era complicado numa missão quase impossível. É tipo ter um carro problemático e ainda colocar ele para subir uma montanha, sob sol de rachar, a combinação perfeita pro desastre. E quando a gente olha para os reservatórios, o cenário fica ainda mais tenso. As barragens, que sustentam cidades gigantes como Teherã, estão operando com níveis absurdamente baixos em diversos pontos do país. Esses reservatórios mal chegam a 10% da capacidade total, é tipo ter uma garrafa praticamente vazia e precisar decidir se mata a sede ou cozinha algo. Só que aqui não são famílias isoladas, são milhões de pessoas dependendo dessas estruturas. O buraco está tão fundo que autoridades já jogam na mesa possibilidades extremas. Racionamento pesado ou até evacuação de partes das grandes cidades. Imagina acordar e descobrir que sua metrópole precisa ser parcialmente esvaziada, porque simplesmente não rola mais manter todo mundo lá. Parece loucura. Mas é isso que milhões de iranianos enfrentam nesse momento. Mas por que chegou nesse ponto? Os culpados são vários e todos se conectam. Primeiro, o uso desenfreado de água subterrânea, especialmente na agricultura, que devora a maior parte do suprimento disponível. Os métodos de irrigação são ultrapassados, desperdiçando quantidades insanas de água que poderiam ser economizadas com tecnologia moderna. Segundo, a extração de aquíferos num ritmo completamente fora da realidade. Esses reservatórios naturais embaixo da terra demoram séculos para se renovar, mas estão sendo drenados em décadas. O resultado? Lençóis freáticos esgotados, solo afundando literalmente centímetros por ano, rachando infraestrutura urbana. Terceiro, falta de planejamento sustentável. Investiram em barragens enormes achando que era a solução definitiva, mas ignoraram alternativas descentralizadas e eficientes. As consequências dessa bagunça toda estão destruindo vidas. O racionamento virou rotina em várias regiões urbanas, torneiras secas por horas ou até dias, famílias vivendo numa ansiedade constante, sem saber quando a água vai voltar, quando finalmente retorna.
É correria para encher tudo que é possível porque ninguém tem garantia de quanto tempo vai durar. Nas áreas rurais, a situação é ainda mais dramática. Comunidades inteiras estão abandonando terras que cultivam há gerações, fugindo de poços secos e rios que viraram leitos de pedra. Essa migração forçada empurra milhares para as cidades grandes, que já estão saturadas e também sofrem com escassez. É um êxodo silencioso mas devastador, onde famílias perdem tudo tentando sobreviver. Do lado ambiental, o estrago é igualmente brutal. Rios que cortavam o país, como veias vitais agora são apenas marcas secas na paisagem. Lagos milenares sumiram, levando embora ecossistemas completos e toda a vida que dependia deles. O afundamento do solo causa rachaduras em prédios, deformação de estradas, infraestrutura desmoronando, as temperaturas seguem subindo sem parar, ondas de calor cada vez mais violentas tornam regiões inabitáveis, criando um ciclo cruel onde menos água gera mais calor. E mais calor evapora o pouco que sobra. A natureza está cobrando a dívida e os juros são altíssimos. Diante disso tudo, o governo tentou algumas saídas. Apostaram em semeadura de nuvens, aquela técnica de estimular chuva artificial. Parece futurista, mas existe e outros países usam. Problema: isso é band-aid em ferida profunda, alivia momentaneamente mas não cura a causa raiz. Também rolaram projetos de transferência de água entre regiões. Mas especialistas alertam que isso só desloca o problema e cria novos conflitos. É cobertor curto, puxa do lado, descobre o outro. O que assusta de verdade é que essas medidas emergenciais ignoram o elefante na sala, a gestão de longo prazo. Não adianta fazer chover se você continua desperdiçando cada gota, se a agricultura segue sugando aquíferos descontroladamente. Se não há investimento em reuso e dessalinização, essa crise ultrapassou há muito tempo a esfera ambiental e virou questão de segurança nacional. Sem água, não tem comida. Sem comida, começam protestos. Com protestos, a estabilidade social desmorona. Organizações internacionais já classificaram a situação como ameaça à própria existência do país como conhecemos. E os tentáculos dessa crise alcançam economia, agricultura, geopolítica regional. Um país sem água não produz, não sustenta sua população, abre portas para dependência externa, migrações massivas que afetam nações vizinhas. Especialistas já alertam que escassez hídrica pode virar combustível para conflitos regionais, disputas por rios compartilhados, tensões muito além das fronteiras iranianas. Então é basicamente isso. O Irã atingiu aquele ponto crítico onde cada escolha ou falta dela pode selar o destino de milhões. A crise que o país atravessa não é só mais uma notícia alarmista passageira, é um sinal vermelho gigante alertando a humanidade sobre o que acontece quando ultrapassamos os limites da natureza, apostando num futuro que achamos garantido. Décadas de gestão desastrosa, seca histórica sem precedentes. Clima cada vez mais hostil e zero planejamento sustentável criaram uma tempestade perfeita que ameaça deslocar